Irmãos queridos, graça e paz, que privilégio me dirigir a você na manhã desse dia do Senhor que Ele fez para que nós nos alegrássemos nele. E o endereço bíblico é o Salmo de número 116. Nós olhamos para este Salmo no primeiro domingo da nossa quarentena, no dia 22 de março. Nós estivemos contemplando as palavras introdutórias do Salmo de número 116, versos de número 1 a 3. Eu queria dar, com a graça de Deus, prosseguimento na meditação deste Salmo com você na manhã deste dia. E com muitas saudades de vê-lo, de poder mirar nos seus olhos e propagar estas verdades tão absurdas de Deus que acalentam o nosso coração. Não só nos debulham, mas também nos animam. Os irmãos lembram muito bem que o Salmo de número 116, ele faz parte de uma coletânea de salmos, que vai do 113 ao 118. Famosos salmos de louvores, ou salmos de Halel, salmos de aleluias. Provavelmente Jesus Cristo cantou um destes salmos, do 113 ao 118, quando ele comeu a Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. E ele então ruma à cruz e diz o evangelista Mateus, no capítulo de número 26, que após haver ceado, eles cantaram um hino, provavelmente um destes salmos. Nós temos aqui no Salmo de número 116, um salmista boquiaberto diante da graça salvadora de Deus, dos benefícios espirituais que ele alcançou pela graça em Deus. E o salmista agora, maravilhado pela graça de Deus, ele não tem outra saída a não ser bendizer a Deus. E é isso que ele faz. É isto que ele nos convida a fazer na manhã deste dia. Se você perceber aqui o verso de número 4, há um então que distribui este salmo e nos leva a uma segunda perícope, ou uma segunda porção deste salmo impressionante. Os versos de número 1 a 3, ele descreveu a sua miséria, o estado de miséria em que ele estava, e ao mesmo tempo ele descreve o amor, a amabilidade de Deus, e ele mira na pessoa de Deus. Ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas. Ele ama a Deus a despeito das benéficas de Deus. Agora o versículo de número 4 introduz para nós uma outra ordem. Ele agora vai descrever, o salmista, este autor desconhecido, o seu livramento, como ele logrou graça, bondade, misericórdia da parte de Deus. E é impressionante que o versículo de número 4, ele abre as cortinas desse segundo momento do Salmo, dizendo: invoquei o nome do Senhor. Eu não sei se você lembra, meus irmãos, minhas irmãs, povo amado da nossa querida IPT, que invocar o nome do Senhor é chamar por Deus. É muito mais do que orar. É invocar, é pedir por socorro, é implorar pelo nome do Altíssimo. E observem que então ele invoca o nome impronunciável. Ele invoca o grande eu sou, Jeová, ou Iavé. Ele invoca o grandão, ele invoca aquele que tem poder sobre todas as coisas e que é soberano, ou seja, aquele que controla todos os vírus, aquele que dá ordem a tudo aquilo que é bom e mal. E é impressionante que ele faz isto, meus irmãos queridos, na maneira mais segura. Ele diz: ó Senhor, livra-me a alma. Olha a convicção deste adorador. Olha só como que ele é levado assim
a nos entusiasmar na manhã desse dia e dar a nós este provimento de invocarmos o nome do Senhor, de clamarmos pelo nome que fomos salvos, o nome de Jesus. Se você lembrar comigo agora mesmo das Escrituras do Novo Testamento, nós podemos lembrar de Estevão, um homem que está sendo apedrejado sob as vistas de Paulo de Tarso. E é impressionante que em Atos, capítulo de número 7, o verso de número 59, nós lemos que Estevão invocou e dizia, observem que ele invocava o nome do seu Redentor, Jesus. Diz o verso, então Estevão invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele invoca o nome do seu Salvador e ora, dizendo, recebe o meu espírito. Há benefícios, meus irmãos queridos, por simplesmente invocarmos o nome de Deus. Porque o nome de Deus traduz quem Deus é. Na verdade, adjetiva Deus, qualifica Deus. Em outras palavras, há um sumo benefício em invocarmos o nome do Senhor na manhã desse dia, porque nós estamos invocando o próprio Deus. O Salmo de número 145, o verso de número 18, diz o salmista, perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Então, meus irmãos, veja que o salmista, no Salmo 116, no verso de número 12, que é o coração deste salmo, ele diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E agora, nos versos de número 5 aos versos de número 11, nós vemos que ele faz então este jogo de palavras, que darei ao Senhor por ele ser o meu Redentor, por ele ser o meu Salvador, por ele ser o meu divino companheiro, por ele ser o meu tabernáculo, por ele ser a porta das ovelhas, a luz do mundo, por ele ser o Deus comigo. E observem que a partir do versículo de número 5, o salmista descreve para nós elos, como que formando uma corrente. As cordas de Deus para este homem são mais resistentes do que os ferrolhos de Satanás. E elas são descritas como os atributos de Deus. Cada elo desta corrente, cada fio desta corda, deste cordame firme, descreve os atributos de Deus, ou seja, quem Deus é. Então eu peço você sua atenção e muita cautela. Verso de número 5, ele diz, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Meus irmãos, que bênção! Primeiro, veja que ele descreve Deus como sendo compassivo. Você precisa lembrar de Marcos, o evangelista, no seu evangelho, capítulo de número 6, o verso de número 34. Observe lá como que Jesus ele se compadece das pessoas como que ovelhas sem pasto e sem pastoreio. Êxodo capítulo de número 34, o verso de número 6, na outorga da lei, as segundas tábuas da lei, Moisés, vendo Deus passar diante dele naquela teofania, ele exclama, dizendo o quanto que Deus é clementíssimo, o quanto que Deus é compassivo. O salmista está descrevendo aqui os atributos de Deus, que torna Deus para ele precioso. É Salvador, é Redentor, e ele diz, compassivo é o Senhor, mas ele vai, e ele continua descrevendo esta corrente, justo é o Senhor. Isaías 53, versículo de número 11, o poema do servo sofredor, cantado por Deus, o meu justo, com o seu conhecimento justificará a muitos,
O profeta maior de uma profecia grandiosa, Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9, diz: alegra-te, igreja, exulta, ó casa de adoração, porque aí vem o teu rei justo, Salvador. Deus, o Senhor, é compassivo, Ele é justo, mas há mais em Deus, diz o versículo 5, Ele é misericordioso. Lembra, meus irmãos, quando o cego Bartimeu, ali nas barrancas daquela estrada empoeirenta, ele cego, tateando no escuro, ele ouviu que Jesus, o Nazareno, passava por ali, ele então recobra as canções da sua avó, ele volta ao braço do sofá do seu avô e lembra das histórias do rei Davi, e ele então, num suspiro, clama: Filho de Davi, compadeça-te de mim. E Lucas, capítulo 18, verso 40, diz que Jesus parou. O tanto que Ele é misericordioso, há lugar para você agora mesmo na agenda de Jesus Cristo. Diz Lucas que Ele parou para fazer aquela pergunta arrebatadora: que queres que eu te faça? Romanos, capítulo de número 12, Paulo, após descrever as doutrinas da graça, a descrever para nós o cerne daquilo que se compreende a redenção, ele chega a dizer: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, no plural, porque não é uma, são deveras inúmeras as suas misericórdias, elas não têm fim, diz Lamentações, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22, elas se renovam a cada manhã, grande é o Senhor. Mas o salmista continua, versículo de número 6, mais um elo desta corrente, ele diz: o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Observe, meus irmãos, mais dois atributos: Deus é amável, Deus é amor. Diz o salmista: o Senhor vela pelo simples. Quão amável é o Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 1, verso de número 16, nós temos a declaração da esposa ao amado, dizendo: como és amável, amado meu, como és amável, meu amado Senhor Jesus. Salmo 84, versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, e se os tabernáculos de Deus são amáveis, o que dirá Deus? Mas ele vai mais, versículo de número 6, ele diz: achava-me prostrado e ele me salvou. Ele é Salvador. Outro elo impressionante, outro elo robusto desta corrente que nos issa do tremedal. Ele é Salvador. E Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não vai perder nenhuma de suas ovelhas. Nada nos arrebatará das suas mãos. Mateus 1, versículo 21, diz que Ele chama Jesus, porque Ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Ah, Deus amável! Ah, Deus clementíssimo, compassivo, justo e misericordioso, a Ti eu clamo. Ele é também Salvador na boca dos samaritanos. Quando você lembra de João, capítulo de número 4, o verso de número 42, os samaritanos disseram: temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas o salmista continua, verso de número 7, descrevendo mais um atributo de Deus: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele é generoso, o seu Salvador amável, Ele é generoso demais. Isaías 55, versículo de número 7, uma das declarações impressionantes do profeta maior, ele diz: volta, ó perverso,
Volte-se agora mesmo para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, Ele é generoso. Efésios capítulo de número 2, após Paulo dizer que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Paulo então descreve, mas Deus Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Verso de número 8, o salmista continua descrevendo Deus, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele é socorro bem presente, Ele é refúgio e fortaleza, diz o Salmo 46, verso de número 1. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro na tribulação. Ele não é o 190, Ele não é uma ambulância, Ele não é um socorrista, Ele não é um super-herói, Ele é Deus conosco. Verso de número 9, ele continua descrevendo Deus e ele diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Deus é onipresente. Salmo 139, este salmista está simplesmente dizendo como Davi, para onde me ausentarei do Senhor? Então na terra dos viventes eu andarei na presença do Senhor. Verso de número 10, ele continua descrevendo a Deus, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele descreve que Deus é autor e consumador da nossa fé. Ele simplesmente descreve que ele cria, ainda que vivesse em descrença, porque Deus estava sempre ali o alimentando. Hebreus 12, versículo de número 2, nós devemos, meus irmãos, caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele não é o consumidor da nossa fé, Ele é o consumador, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a gênese da nossa caminhada. Verso de número 11, por derradeiro, o salmista diz, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E ele fecha então estes elos de corrente, atribuindo a Deus a verdade, dizendo que Deus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, diz Paulo em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 4. Que daremos ao Senhor, IPT, pelo que Ele é para nós em Cristo Jesus? Gratidão, louvor, adoração, rendição, submissão a Ele. Estes elos que o salmista acabou de descrever para nós na manhã deste dia, eles formam uma poderosa corrente que issa qualquer pecador de qualquer fosso. Eu termino na noite desse dia lendo as palavras de Paulo, escrita em Romanos capítulo de número 8, versos de número 35 a 39. Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, como este Covid-19 poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abençoado dia para você, um grande abraço e um beijo no seu coração.